bem-vindos à nossa terceira aula de redes Braille. Professor João Fonseca aqui de novo. Quero logo que todos olhem atentamente para essa imagem da abertura, né? Pois ela resume o maior desafio que vocês enfrentarão como engenheiros aqui na área de fotônica. Na metade superior, né, nesse neon azul aqui em cima, temos a Nanophotonic Design, né? É assim que vocês desenham no SoftCAD, linhas retas, ângulos de 90 graus perfeitos e geometria exata. É o mundo ideal na teoria, né? Mas ao cruzarmos a interface de fabricação, que está ali no meio da tela, chegamos à metade inferior, que é a fabricação real, né, aqui embaixo. É assim que o guia sai da fábrica, né, visto por um microscópio eletrônico. Notem a diferença brutal. Os dentes que eram quadrados tornaram-se arredondados. As paredes têm rugosidade e as dimensões não são mais exatas, né? Vocês podem olhar aqui com detalhe que não é exatamente o que a gente desenhou. Então, hoje, não vamos lutar contra essa realidade. Vamos aprender a usar modelos empíricos para prever exatamente como esses arredondamentos acontecem e como compensar isso no projeto, garantindo que o dispositivo cinza, né, esse aqui com esses arredondamentos, funcione tão bem quanto o desenho em azul. Então, vamos aprender a traduzir a teoria para um layout físico real. Começamos com essa imagem que define as nossas regras do jogo, né? O título da figura já diz tudo. São os parâmetros geométricos. Temos a largura média, chamada de W, e o tamanho dos dentes da rede, chamado de ΔW. Um detalhe crucial aqui de engenharia é que desenhamos a rede subtraindo e adicionando material na mesma proporção, ou seja, é o W, o próprio W aqui, mais o ΔW ou menos o ΔW. E por que fazemos isso, né? Alguém pode se perguntar. Para garantir que a quantidade média de silício não mude. Isso mantém o índice efetivo médio constante, né? Permitindo aumentar a força da rede sem deslocar a posição do comprimento de onda central. Agora vamos ao choque de realidade, né? Nesse gráfico que eu intitulei de avaliação do índice efetivo, mostra a força da rede em função do tamanho da corrugação. A linha preta sólida, essa aqui, a número 1, é o que a teoria prevê. Mas olhem as linhas tracejadas coloridas, né? Essas são os dispositivos reais. Percebam que todos estão abaixo da linha preta. Isso acontece porque na litografia ela arredonda os cantos quadrados que desenhamos, né? Diminuindo a força real da nossa rede. Notem, por exemplo, a linha 3, que aqui é do feixe, usando feixe de elétrons. É a mais precisa, ficando mais perto da teoria, enquanto a litografia óptica sofre mais com esse efeito de suavização. Aqui na 5 e na 6 a gente vê as corrugações aplicadas num guia RIB e corrugações aplicadas num slab do guia, né? Agora vamos fazer uma pausa para analisar a figura com mais profundidade, pois este é, sem dúvida, o mapa do tesouro para quem vai desenhar a máscara de fabricação. Primeiro entenda os eixos, né? No eixo horizontal temos a largura de corrugação, o ΔW, né? Basicamente é o tamanho dos dentes que vocês vão desenhar no software de layout. No eixo vertical temos o que? O resultado que vocês querem, que é o que? A largura de banda e a força de acoplamento, ou seja, o kappa, né? Aqui nos dois gráficos. A primeira coisa que salta aos olhos é que as linhas são retas, né? Como estamos numa escala logarítmica, que a gente está numa escala logarítmica. Isso nos diz que existe uma lei de potência aqui, né? Ou seja, se você dobrar o tamanho do dente, a largura de banda não apenas dobra, ela cresce exponencialmente. Isso significa que o processo é muito sensível. Agora o ponto mais importante, olhem a separação entre os dois grupos de linhas. No topo dos gráficos, nas cores, né, preto e azul, temos os guias strip. Eles são os pesos pesados, né? Eles têm coeficientes de acoplamento altíssimos, acima aí de 10 a quarta, né? Se a gente olhar por aqui, no acoplamento está acima de 10 a quarta. Isso é ótimo se você quiser refletir muita luz rápido, mas gera bandas largas, né? De 1 a 10 nanômetros. O problema é que para conseguir uma banda estreita com eles, você precisa desenhar dentes
minúsculos, né, de 2 a 5 nanômetros, o que é impossível de fabricar com qualidade nas tecnologias atuais. Por isso, olhem para a parte de baixo, para as linhas vermelhas esse ano, né, essa parte aqui, a dos dois gráficos. Aí estão os Gear Ribbon, né? Como a luz interage menos com as paredes, a resposta é muito mais suave e isso nos dá uma vantagem incrível de engenharia. Podemos desenhar dentes grandes, fáceis de fabricar, de 50 até 100 nanômetros, né? E ainda assim obter aquela banda ultra estreitas, né? Menores do que 1 nanômetro, que são essenciais para ficar canais de comunicação. Resumindo esse gráfico, se você precisa de força bruta, use o strip. Se precisa de precisão cirúrgica e controle fino, use o Gear Ribbon. Como projetar sem errar? Usamos os modelos matemáticos de ajuste, né, o que a gente chama de curve fitting. Como vimos que os gráficos são linhas retas em escala logarítmica, descrevemos o comportamento com a equação de primeiro grau, né, que está representada aí na equação 21. O logaritmo da força da rede, que é o delta N, é igual a uma inclinação C1 vezes o logaritmo da largura mais uma constante C2. Isso elimina a necessidade de uma simulação 3D complexa. Usamos essas fórmulas simples com parâmetros calibrados da fábrica para projetar em segundos. Antes de passarmos para o cálculo prático, precisamos formalizar as ferramentas que vamos usar. Né? Vocês viram como calcular a variação do índice, né? Mas como engenheiros, o que geralmente queremos saber é qual a largura de banda e qual é o coeficiente de acoplamento. A boa notícia é que a física não muda. A relação continua sendo uma lei de potência linear em escala logarítmica. Por isso, apresento as equações aí, 23 e 24 para vocês. A equação 23 nos diz que o logaritmo da largura de banda depende do mesmo slope C1, mas é ajustado para cima ou para baixo com esse coeficiente C3 aqui de offset. Né? Da mesma forma, a equação 24, que é mais crítica para o design da força da rede, usa o offset agora, é o C4. O segredo aqui é perceber que a inclinação da reta, o C1, é a assinatura da litografia. Ela não muda. O que muda apenas é o patamar, o offset, né? Dependendo se estamos olhando para a banda ou para o acoplamento. Agora sim, com essas equações em mãos, estamos prontos para calcular os valores reais. Para finalizar, apresento o tesouro aqui da engenharia, que é a tabela de parâmetros de ajuste. Aqui temos os coeficientes C1, C2, C3 e C4 para cada processo de fabricação. Por exemplo, para fabricar um guia strip usando litografia de 193 nanômetros, usamos o slop C1 de 1.0044. Né? Está aqui o C1 e a tecnologia aqui, 193 nanômetros. Com essa tabela e as equações anteriores, você calcula exatamente qual largura desenhar para obter a largura de banda desejada, compensando automaticamente os erros de fabricação. Vamos agora aplicar tudo o que vimos no exemplo prático de engenharia. Imagine que vocês estão projetando um chip e escolhem usar um guia do tipo strip, e a fábrica vai usar a litografia óptica de 193 nanômetros. A pergunta é, se eu desenhar um dente de 20 nanômetros no meu layout, qual será a força da rede? Ou seja, qual será o coeficiente kappa? Em vez de perder horas simulando, vamos direto para a nossa tabelinha aqui, ó, e ver o que a gente consegue retirar dela. Então, primeiro vamos dissecar essa tabela. As colunas nos dão os coeficientes da equação da reta, como vimos antes. Né? Está aqui o C1, C2, C3 e C4. A primeira coluna numérica é do slope C1. Ele define a inclinação da reta, né? Ou seja, o quão sensível o processo é. Para o nosso processo, né, a primeira linha é o valor de 1.044 que a gente já viu. As outras colunas são os offsets, que ajustam a altura da reta para cada parâmetro diferente, né? Ou seja, o índice, a largura da banda ou o kappa. Como queremos o kappa, vamos lá na última coluna, que é o C4, e pegamos o valor de 2.8083. Agora aplicamos a equação logarítmica que está no slide, vocês estão vendo aí. A gente já viu que é a equação 24. O logaritmo do kappa
é igual a slope, né, que é 1,0044 vezes o logaritmo da nossa largura de 20 nanômetros, mais o offset de 2,83. Então, fazendo a conta simples na calculadora, chegamos a um valor de 4,11, né, ou 115. Para achar o valor real, fazemos 10 elevado a esse número. K é 10 elevado a esse número, que é de 13.000 metros recíprocos, né? Então, vemos que o acoplamento é modesto. Isso prova o quanto o alisamento da fabricação penaliza o desempenho e por que é vital usar a tabela de correção. Vamos aprofundar na nossa análise visual com essa figura do nosso slide. Essa imagem é chocante para quem desenha chips pela primeira vez. Na parte de cima, né, no retângulo roxo aqui, temos o que o engenheiro desenhou no SoftCAD, retângulos perfeitos, cantos de 90 graus, geometria euclidiana pura, e é assim que enviamos o arquivo para a fábrica, né? Agora olhem para a parte de baixo, né? A rosa. É assim que o dispositivo realmente fica depois de ser gravado no silício. Porque isso acontece, né? O sistema de litografia usa luz, e a luz difrata. O sistema óptico atua como um filtro passa abaixo, eliminando as altas frequências espaciais que formam os cantos vivos. O resultado é que nossos dentes, né, quadrados viram ondas suaves quase senoidais. Visualmente, perceba que a profundidade do dente parece menor. Isso significa que a luz vai sentir menos a rede e o acoplamento será muito mais fraco do que o que a gente projetou. Agora vamos ver o impacto daquele arredondamento no filtro, no funcionamento do filtro, né? Analisem esse gráfico espectral que vocês estão vendo no gráfico com atenção aos eixos, né? O eixo horizontal é o comprimento de onda e o eixo vertical é a transmissão em decibéis. Um poço fundo significa que a luz foi refletida. A linha azul tracejada mostra a simulação ideal. Esse é o nosso design prometido, né? Um filtro largo, robusto, com a largura de banda aí de cerca de 23 nanômetros, mas a linha preta sólida mostra o que realmente medimos no laboratório. Vejam como o filtro encolheu, né? A largura real de banda caiu drasticamente para apenas 8 nanômetros. Se você tivesse vendido esse chip prometendo 23 nanômetros, seria um problema sério, né? Agora a parte brilhante, né? A linha vermelha, essa é a simulação feita depois de aplicarmos aqueles modelos de deformação do rosa do slide anterior. Notem como a linha vermelha, que é a simulação corrigida, se sobrepõe perfeitamente à linha preta, que é da realidade. A lição aqui é desenhar quadrados e simular quadrados é ilusão. Precisamos simular a litografia. Então, para fechar esse bloco, vamos transformar essa observação em uma regra de engenharia usando essa figura que vocês estão vendo agora no slide. Aqui comparamos diretamente a largura de banda no eixo Y e o tamanho dos dentes no eixo X, que é essa corrugação. Sigam a linha azul com quadrados, né? Essa linha aqui, ó. Ela sobe muito rápido. Isso diz que na teoria ideal, aumentar o dente, né, aumenta muito a largura de banda. Agora sigo a linha preta com círculos, né, essa aqui mais embaixo, né, que são os dados reais. Ela sobe muito devagar em comparado à linha azul. Se vocês pegarem qualquer ponto, por exemplo, de 60 nanômetros no eixo X, a teoria azul prevê mais de 30 nanômetros de banda, né? Mas a teoria preto entrega aí só 10, né? Se a gente observar aqui esses gráficos. Isso nos dá uma regra prática valiosa citada no nosso livro base. Para processo de 193 nanômetros, a largura de banda real será aproximadamente 3 vezes menor, ou seja, 1/3 do que a simulação ideal do FDPD ela prevê. Anotem isso, né? Se você precisa de 10 nanômetros de banda, projete no simulador ideal como se fosse 30 nanômetros. Ou use modelos de litografia desde o início. Então vamos analisar agora a figura desse slide. O que vocês veem aqui é uma solução inteligente para um problema físico. Nós aprendemos que para ter filtros muito precisos, né, banda estreita, precisamos usar guias Ribe com acoplamento fraco. O problema é,
Se o acoplamento é fraco, a luz precisa viajar a uma distância enorme interagindo com a rede para ser refletida. Então, estamos falando de dispositivos milimétricos, né? Lembra que a gente está falando de um chip, né, em fotônica integrada, o que é gigante, então, alguns milímetros para a fotônica. Além de gastar o espaço, claro, do chip, guias longos sofrem um risco, né? A espessura do silício não é perfeitamente uniforme. Se ela mudar no meio do caminho, o filtro desafina. A solução visualizada aqui é enrolar o guia, né? A imagem mostra a vista superior aqui desse guia. Em laranja escuro temos a curva Weber, né? Centrada com 220 nanômetros de altura, e em cinza claro temos aí a nossa laje, nossa slab com 150 nanômetros. Notem que os dentes nas laterais da parte laranja eles têm 50 nanômetros de profundidade. Ao enrolar o dispositivo em espiral, nós compactamos um filtro longo em uma área pequena, garantindo que a espessura do silício seja praticamente a mesma em todo o dispositivo. Agora veja a realidade na figura. Essa é a foto do microscópio do dispositivo fabricado. Olhem a imagem aqui, ó, do item B, por exemplo, né, que é o zoom do centro, né? Percebam como a espiral começa em uma forma de S aqui, ó. Isso é design puro. Não podemos ter quinas bruscas ou a luz vai escapar do nosso guia. O diâmetro desse miolo é de 20 micrômetros. Outro detalhe vital para a engenharia, olhem o espaço entre as linhas espirais, né? Se a gente olhar aqui, existe uma separação de 5 micrômetros, né? Por que tanto espaço, né? Se as linhas ficassem muito próximas, a luz poderia vazar de volta para o outro, né? Fazer um crosstalk, arruinando aí o nosso filtro. Com esse design, conseguiram espremer um filtro longo numa área de 150 por 150 nanômetros, né? Obtendo uma banda ultra estreita de 0,26 nanômetros, impossível de conseguir em um guia curto. Se quisermos mudar a cor do filtro depois de fabricado, como é que a gente pode fazer isso? Ou não podemos? Podemos sim, né? Usando o calor. Então vamos dissecar essa figura que vocês estão vendo aqui no slide agora, que é belíssima e didática, né? No eixo X aqui, ó, temos o comprimento de onda, no eixo Y, a transmissão. Cada buraco é onde a luz foi bloqueada pelo filtro. Siga uma sequência de cores aí. A linha azul escura representa a temperatura ambiente de 20 graus. Então, nosso filtro aqui a 20 graus é esse aqui, ó, da linha azul. O poço aqui, se vocês puderem ver, está centrado aí mais ou menos em 130 nanômetros. Conforme aquecemos o chip de 25 para 30, até para 40 graus, que é a linha roxa, né? Ou até 45 graus, que é a linha amarela, o espectro inteiro caminha para a direita. E isso é o que chamamos de novo de redshift, né? Deslocamento ou desvio para o vermelho. Por que isso acontece? O silício tem um efeito termo-óptico muito forte. Ao esquentar, o índice de refração ele aumenta, né? Se o índice aumenta, o comprimento de onda de Bragg também aumenta. Visualmente, vemos que para cada 25 graus, né, de aquecimento aqui, né, por exemplo, do 20, que é azul, por 45, que é aqui o amarelo, o filtro andou cerca de 2 nanômetros, né? Daqui, ó, bem para cá. Isso nos dá uma taxa de controle precisa de 84 picômetros por cada grau que a gente aumentar na temperatura do nosso chip. Para formalizar o que acabamos de ver no gráfico, né, temos aqui a equação 25. Ela nos diz exatamente quantos nanômetros o filtro vai deslocar, né, o d lambda, aí, para cada grau de temperatura, que é o dt aqui maiúsculo. A matemática nos mostra que esse deslocamento é proporcional ao próprio comprimento de onda e à sensibilidade térmica do material, né, que é esse dN eficiente dt, né? Mas é inversamente proporcional a quem? Ao índice de grupo que está aqui embaixo. Isso é interessante. Guias com índice de grupo muito alto, né, ou seja, muito dispersivo, são, na verdade, um pouco mais difíceis de sintonizar termicamente. Usando essa equação, a simulação previu, por exemplo, 80 pm, né, picometros por cada aumento de 1 grau Celsius. Né? O experimento mostrou 84 pm para cada grau Celsius. Né? Então, essa proximidade valida nosso modelo físico.
Então vamos ver aqui como aplicar essa equação 25 na situação real de operação da rede. Imagine que vocês são os operadores desse sistema. O filtro está em 1550 nanômetros, mas o canal que vocês querem pegar está 2 nanômetros para a nossa direita. A pergunta é, quanto eu preciso esquentar esse chip para acontecer esse deslocamento, esse desvio? Primeiro, olhamos para a física do dispositivo. Temos a fórmula, né, o comprimento de onda dividido pelo índice de grupo vezes o coeficiente termo-óptico. Aqui usamos o índice de grupo de 3,8. Né? Lembre-se que em guias Rigg são menos dispersivos que as guias Strip, né? Então o NG é menor. Multiplicamos isso pelo coeficiente do silício, que é 1,86 vezes o 10 a menos 4 aqui. O resultado dessa conta nos dá a eficiência de sintonia, aproximadamente aí, 0,076 nanômetros por grau Celsius, né? Ou falando como engenheiros aqui na nossa área, né? 76 picometros por grau. Agora a resposta final. Se preciso andar 2 nanômetros e cada grau equivale a 0,76 nanômetros, eu divido um pelo outro. O resultado é que precisamos aumentar a temperatura em 26,3 graus Celsius. Ou seja, se o chip tiver uma temperatura ambiente de 20 graus, teremos que elevá-lo para 46,3 graus Celsius. Olhando para o gráfico do espectro de transmissão, medido em diferentes temperaturas, né, isso faz total sentido. Veja que a curva amarela, em 45 graus aqui, está deslocada quase 2 nanômetros em relação à curva azul de 20 graus Celsius. Então, nosso cálculo ele bate com a realidade. Agora entramos na elite dos filtros, nas redes com defasagem, ou phase shift gradients. Né? Olhem com muita atenção aqui para essa imagem. Parece uma rede normal, né, ondulada, mas olhem para o centro onde estão as setas aqui medindo, né, com essas medições. A distância normal entre os dois vales da rede é de 320 nanômetros. Cada um aqui é 320 nanômetros. Mas exatamente no meio do dispositivo, os engenheiros deixaram um espaço maior, de 480 nanômetros. Né? Isso é um erro? Não, né? Isso é uma falha calculada. 480 é exatamente o período e meio, né? 1,5 vezes o período de 320. Ao quebrar a periodicidade dessa forma, criamos uma prisão para a luz ali no meio. Formamos uma cavidade óptica. Em vez de refletir tudo, esse dispositivo vai permitir que uma única cor muito específica passe através dele, como veremos aí no próximo espectro. Esse é o resultado daquela falha de 480 nanômetros que vimos agora na imagem anterior. Primeiro olhem para o gráfico aqui superior, esse gráfico aqui de cima. Né? Parece o filtro de rejeição que já conhecemos, né? Esse poço profundo aqui. Né? Isso significa, mas notem uma linha fina, bem uma agulhinha aqui no meio, né? Subindo bem no meio do poço. Isso significa que aquela frequência exata, né, a luz consegue passar. Naquela frequência exata, a luz consegue passar. Agora, olhem para o gráfico de baixo, né, que é um zoom dessa agulhazinha bem aqui no meio. É o pico de transmissão extremamente fino. Né? A largura dele, a meia altura, né, que é o FWHM, é de apenas 8 picômetros. Né? Para vocês terem uma ideia, isso é quase 100 vezes mais fino que os filtros normais que vimos no começo da aula. Isso nos dá um fator de qualidade de quase 200 mil. Dispositivos assim são usados para construir lasers de alta precisão ou sensores biológicos, né? Onde qualquer mudança minúscula no ambiente desloca esse pico agudo. Então, para encerrar a aula de hoje, vamos recapitular nossa jornada sem olhar para esses gráficos que a gente viu, né? Apenas faltando nos conceitos que mudaram a nossa forma de projetar. Hoje foi o dia de tirar o óculos, né, cor-de-rosa da teoria ideal. Nós confrontamos a realidade e aceitamos que a máquina de litografia não é perfeita. Ela arredonda nossos desenhos e encolhe nossa largura de banda. Mas não paramos no problema, né? Nós adotamos a engenharia empírica, aprendemos que, em vez de brigar com a física, devemos usar as tabelas de calibração da fábrica e equações de ajuste para compensar esses erros antes mesmo de fabricar o chip. Por fim, dominamos ferramentas avançadas, né? Vimos que é possível compactar guias longos em espirais,
calor para afinar a sintonia do filtro e introduzir falhas propositais para criar cavidades ressonantes de altíssima qualidade. Com essas ferramentas, vocês deixam de ser apenas teóricos e se tornam projetistas prontos para lidar com as limitações e oportunidades do mundo real. Então, terminamos nossa aula aqui. Muito obrigado por assistir mais essa aula. Finalizamos nosso conteúdo de redes de Bragg. Na próxima aula vamos começar um conteúdo novo, que é o Optical I/Os, as entradas e saídas ópticas do nosso chip. Até mais!